Deixamos a Arena da Baixada triste, mas com a moral em cima para o jogo do outro Vasco. Não admito e não aceito, já falei isso com os jogadores, qualquer coisa que não seja essa. A equipe tem feito coisas extremamente interessantes e, se não sai com a vitória, não tem que jogar para terceiros, e sim assumir aonde está errando. Uma vez mais, a equipe faz um jogo num campo muito difícil. Campo que eu digo não é do gramado só, não. É muito difícil você vir aqui no Atlético Paranaense nos últimos anos. E faz de novo um jogo de menos para mais. Crescemos muito na segunda etapa. De novo fizemos gols, né? Um que não valeu e outro de pênaltis. E novamente sofremos um gol quando as coisas já deveriam, naquele momento, estar completamente definidas. Temos uma equipe jovem, e mesmo algumas equipes com jogadores, as individualidades experientes, elas não, por muitas vezes, temos vários exemplos, não são uma equipe madura coletivamente. E nós tampouco poderíamos ser, nesse momento, maduros coletivamente, com tantos jogadores jovens e com uma equipe que está sendo trabalhada, e nesse momento, me perdoem ser repetitivo, não tem a ver apenas com o Botafogo, com qualquer equipe e com qualquer treinador, você sai dos jogos e você deveria ir para campo fazer alguns ajustes. Isso não é possível. Então, é no papo, é na conversa, na capacidade dos jogadores de, através do papo e de vídeos, assimilarem, né, os ajustes que deveríamos fazer dentro do campo de treino. Então, com muita tranquilidade, né, são momentos que a gente tem que entender que ganhar do Botafogo hoje é muito difícil. Agora, nós mesmos temos que entender que não temos ganhado os jogos. São seis pontos perdidos contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Atlético Paranaense, fazendo bons jogos competitivos, que é aquilo que eu sempre falei, formar uma equipe competitiva. E são 6 pontos que, somado àqueles que nós já temos, hoje nós estaríamos numa situação na tabela que talvez ninguém esperasse. Mas o que é do homem, o bicho não come. Momentos assim, nós temos que manter a tranquilidade, porque a melhor resposta que teremos, e sempre é a melhor arma do homem, é a capacidade de pensar, de discernir sobre aquilo que acontece. E nada acontece por acaso. Sobre os 3 lances mais perigosos do Atlético Paranaense no final da partida, todos com o Giovani. Gol, lance do pênalti, bola no travessão. São falhas defensivas que, na sua opinião, são individuais ou coletivas? E como é possível corrigir sem tempo de treino? Eu não sou homem para falar em falhas individuais. Esse é um assunto interno, cara. Eu sempre me caracterizei por isso, entendeu? Não gosto de treinador que chega após os jogos e fala de lances individuais. Todos nós estamos sujeitos a erros. Isso tem que ser tratado respeitando 3 coisas que eu sempre falo. Ou seja, o local, o momento e as pessoas. E o momento nunca é público. As análises façam aqueles que são os responsáveis por fazer análise. Externas. A interna sou eu que faço de forma discreta. Já falei que os nossos erros nós não vamos jogar para terceiros. Os erros dos terceiros, eles são para ser analisados por aqueles que são responsáveis também. Eu jamais justifiquei e jamais vou justificar não ganhar jogos em função disso. Então, perfeitamente tranquilo, o que eu exijo dos jogadores é muita moral para fazer o clássico. Não é possível a gente repetir os jogos que a gente tem feito e não ganhar. Então, isso vai acontecer, certamente. O importante é ver que há uma tendência, né, evolutiva, né, assim como há uma tendência de acontecerem nos últimos minutos do jogo. Isso é algo real e que não pode virar característica, né? Senão aí o erro é nosso em termos tanto individuais quanto coletivos. Hoje, no último jogo contra o Corinthians, o time levou um gol nos últimos minutos. Voltando aos últimos 5 jogos, ainda teve um gol contra o Flamengo. Como você sente que a equipe está sentindo os minutos finais? Então você veja bem como nós, no futebol brasileiro, só falamos quando você deixa de fazer as coisas. Você esqueceu aí, amigo, de falar do gol do Atlético Mineiro, que já estava terminando o jogo.
mesmo ganhando, nós não podemos sofrer. Eu não vi ninguém falar que nós não poderíamos ter sofrido aquele gol, a não ser eu, internamente, falei com os jogadores. Acabou aquele jogo, mesmo com a vitória, eu não estava satisfeito e feliz, porque nós temos que ter um nível de exigência. Agora, quando se ganha, se fecha os olhos para tudo. Isso é característica do futebol brasileiro. Quando se ganha, se fecha os olhos para comportamento inadequado, seja de quem for. Entende? Quando se ganha, você deixa de tocar em assuntos que são importantes do futebol brasileiro. Tá certo? E não é só assim. Você tem que falar também, no momento em que ganha, as coisas erradas, porque você ganha, e o futebol permite isso, e nós, responsáveis, não podemos fechar os olhos. Então, você citou o jogo do Corinthians, do Flamengo, do Corinthians e esse. Esqueceu, me perdoe, de citar o jogo com o Atlético Mineiro. Por quê? Porque nós ganhamos. É falta de concentração, cansaço físico? O que fazer para melhorar? A única coisa que nenhum de nós pode fazer é ir para o campo de treino, que era aquilo que deveria se fazer, e é fazer alguns ajustes. Nesse momento, a gente vai exigir mais foco, mais concentração. Não quero a equipe, e exijo que não faça isso, ganhando o jogo e botando, se colocando totalmente defensivamente. Nós não temos feito isso. Agora, são situações que a gente tem que encontrar uma resposta. Cabe a nós o fazermos, mesmo sem tempo para treinar, mesmo com o desgaste, que não tem a ver apenas com o Botafogo, tem a ver com todas as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, e que, portanto, não pode, de nenhuma maneira, servir como justificativa para ninguém. A avaliação dos primeiros minutos do Renteria em campo. O Renteria é um jogador, já tem experiência, é um jogador competitivo, tem qualidade de jogo, cadencia o jogo. Quando tem que cadenciar, dá velocidade. Eu acho que a nossa equipe, como coletivo, tem que ser isso aí. Ou seja, variar o ritmo da posse de bola. Hora mais veloz, hora nem tanto. Isso é tempo, é maturidade que a equipe vai ganhando. Agora, aqui no Brasil, desculpe-me repetir, eu não estou falando apenas do Botafogo, meu olhar é muito mais abrangente que isso. Aqui no Brasil é difícil você criar uma equipe madura coletivamente, corrigindo erros que só podem realmente serem corrigidos no terreno de treino, E, nesse momento, nenhuma equipe pode fazer isso. Então, as coisas acontecem e a gente tem que saber entender o que é circunstancial, aleatório, e o que é característica. Como característica, nesses últimos jogos, nós temos sofrido gol no final do jogo. Como característica, temos sido uma equipe competitiva. E não esperem aqueles que são, que nós vamos ter uma equipe excepcional, porque é impossível, nesse momento, para qualquer equipe chegar a esse nível, porque, não vou repetir tudo o que eu falei aqui, os motivos são os que eu citei anteriormente. Queria uma avaliação sobre os dois últimos empates, o time que mais empata na competição e o quanto isso preocupa para o restante do brasileiro. Não me preocupa para nada, cara. Me preocupa são os erros que nos levam a empatar. Nós fazemos jogos para ganhar, entendeu? E eu não estou preocupado se é a equipe que mais... Porque essa situação, nós temos que parar para pensar o seguinte, são jogos que nós estávamos a ganhar. Não é se a bola tivesse entrado, se fizesse... Não, nós estamos ganhando o jogo, mérito da equipe que conseguiu fazer gols para sair na frente do adversário. Agora, temos que corrigir essa situação. Nós não sabemos trabalhar com processo. E aqueles que são responsáveis pela análise, são também importantíssimos nisso, para que no Brasil, dirigentes, a conjuntura do futebol brasileiro comecem a entender processos. É importante a gente entender que nós trabalhamos com tendências. A tendência da equipe do Botafogo é, com melhor condicionamento técnico dos jogadores, que não tem a ver apenas com o Botafogo, tem a ver com todas as equipes, em função daquilo que aconteceu, é um ano completamente atípico. A tendência é você continuar a ser competitivo, melhorar o seu nível qualitativo de jogo e conseguir as vitórias que esses 3 jogos aí citados nós não conseguimos, foi por demérito nosso, de foco, de atenção nos últimos minutos do jogo, e não porque a equipe deixou de produzir ou de fazer aquilo que era necessário para estar ganhando o jogo, ganhar o jogo. Última pergunta aqui.
você achou da participação do Juan? Juan entrou bem no jogo, o Juan tem entrado bem, é um jogador interessante que dá uma opção de velocidade, e são opções que a gente tem. Quando se fala que nós não temos opções, eu me reporto à sua pergunta.